Shalom, shalom, berhamedos, toy azizam. Olá para todos, queridos amigos. Rosh Hashanah. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma aula da Semana dos Verbos em Persa, aqui no canal Língua e Cultura Persa. Então, para você que está chegando agora, estamos fazendo essa série de aulas durante essa semana. Estamos aprendendo 20 verbos essenciais da língua persa. E para você que ainda não assistiu as primeiras aulas, assista, né, para você compreender melhor o que vamos falar nesta aula. Então, quero dar as boas-vindas para quem está assistindo agora a estreia e também para quem vai assistir mais tarde a gravação. Então, na aula de hoje, a gente vai dar sequência aos verbos, vamos finalizar também nessa sequência de 20 verbos. E quero aproveitar para convidar você a se inscrever na nossa lista de e-mails. Né? Tem um link aqui na descrição do vídeo, que vai abrir um formulário que você vai preencher. E eu vou dar de presente para todos que se inscreverem até dia 29, né, sexta-feira, uma tabela com 100 verbos em persa, né? Esse vai ser o nosso material bônus. Nós vamos falar mais sobre ele no final dessa aula. Então, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Então, hoje a gente vai ver até o verbo 20, né? Já tivemos aí 15 verbos nesses 3 dias. Então, verbos de hoje: saber, donestan, ler, hondan, escrever, nevestan, bater, zadan, tornar-se, shodan. Vamos ter uma série de exercícios para praticarmos tudo que a gente viu na aula de hoje e vamos ter aí um pequeno apêndice, né, para a gente ver outras formas verbais que a gente só estudou o passado simples e o presente simples, né. Essa aula a gente não vai se aprofundar muito nas outras formas verbais, né, porque a gente só quer fazer uma introdução. Essa semana a gente não tem tempo, né, para ver tudo sobre os verbos, mas o básico, o essencial para vocês começarem a aprender a criar frases. A gente está aprendendo o persa coloquial, né, o persa falado. Então, como usar esses verbos que a gente aprendeu em conversações no cotidiano. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro verbo. Então, o primeiro verbo de hoje é saber. O infinitivo é donestan. Donestan. Então, vamos ver a conjugação desse verbo primeiro, no passado simples. Lembrando, né, que para a gente conjugar no passado simples, a gente utiliza a raiz do passado mais o sufixo pessoal. Então, para obter a raiz do passado, basta eliminar a terminação an do verbo no infinitivo. Então, a raiz de donestan seria donest. Donest. Então, vamos conjugá-lo com sufixos. Eu soube, donestan, ou dunestan no coloquial. No coloquial, o donest vira dunest. Então, sempre que estiver destacado em vermelho, a gente é um modo coloquial, né? Um modo como é falado no cotidiano. Então, vamos continuar aqui. Eu soube, donestan, ou dunestan. Você soube, donesti, ou dunesti. Ele ou ela soube, donest
ou du nest, nós soubemos, dan estim ou du nestim. Vocês souberam, dan estid ou du nestim. Eles ou elas souberam, dan estant ou du nestan. Passado simples negativo. A gente acrescenta o prefixo na, que significa não, antes da raiz do passado. Então, temos na mais donest mais sufixo pessoal. E a conjugação no modo negativo, eu não soube na donestam, ou na donestam no coloquial. Você não soube na donesti ou na dunesti. Ele ou ela não soube na donest ou na dunest. Nós não soubemos na donestim ou na dunestim. Vocês não souberam na donestid ou na dunestim. Eles ou elas não souberam na donestan ou na dunestan. Então, esse é um verbo um pouco comprido, né? A palavra donestan. Mas no presente simples, a raiz muda, né? A raiz do presente, ela é sempre bem diferente, né, da raiz do passado. Mas a raiz de donestan, ela é regular, né? Ela é don. Só tiro o ST, né? O est, do donest, vira don. Então, a raiz do presente de donestan é don. Então, para conjugar no modo presente, eu acrescento o prefixo mi, mais a raiz don, mais os sufixos. Então, vamos conjugar. Eu sei, mi donam, no modo coloquial, vira mi dunam. Don vira dum. Você sabe, mi doni ou mi duni. Ele ou ela sabe, mi donad ou mi dune. Nós sabemos, mi donim ou mi dunim. Vocês sabem, mi donid ou mi dunin. Eles ou elas sabem, mi donad ou mi dunan. Presente simples negativo, eu acrescento o prefixo ne-mi, antes da raiz do presente. Don. Então, temos, eu não sei, ne-mi donam, ou ne-mi dunam, no coloquial. Você não sabe, ne-mi doni, ou ne-mi duni. Ele ou ela não sabe, ne-mi donad, ou ne-mi dune. Nós não sabemos, ne-mi donim, ou ne-mi dunim. Vocês não sabem, ne-mi donid, ou ne-mi dunim. Eles ou elas não sabem, ne-mi donad, ou ne-mi dunan. Então, vamos agora ver os exemplos de frases com o verbo donestar, né, com o verbo saber. Então, no passado simples, a gente vai utilizar aqui sempre o modo coloquial, né, aquele que estava marcado em vermelho, que é como se fala no cotidiano. Então, na frase, eu soube a resposta. Javobro dunestam. Javobro dunestam. Javob significa resposta. Bro indica que é um objeto direto, né, que é definido, né? Eu sei da resposta que eu estou falando. Né? Então, javobro, a resposta. Dunestam, eu soube. Ela não soube de nada. Hiti nadu nest. Então, hiti, a gente já usou em vários exemplos nas aulas anteriores, é
nada, né? Na du nicht, ela não soube. Nós soubemos que a prova foi difícil. Du nicht emtehon sacht bud. Aqui, como nós temos dois verbos na mesma frase, né? O du nicht, ele vai vir no começo da frase, né? Então, du nicht, nós soubemos. Emtehon significa prova de escola, né? Exame, prova, teste. Start é difícil. Bud, a gente viu esse verbo na primeira aula, que é, na verdade, aqui a gente conjugaria como era, né? Mas aqui no sentido da frase fica como foi. Nós sabemos que a prova era difícil. E aqui, eles souberam de tudo. Hametiron du nestan. Hameti é tudo, né? O contrário de hiti. Hametiro du nestan é eles souberam. Então, vamos para os exemplos no presente simples. Eu sei que essa é a resposta certa. Midunan injavope doroste. Então, aqui também temos dois verbos na mesma frase, então. Midunan, eu sei, vem no começo, né? Injavob, essa resposta, injavobe doroste. Essa é, doroste significa certo, e o e, né, doroste, é a certa. Esse e, no final, indica o verbo é, né, no presente simples. Midunin injavobe doroste. Você sabe por que ele se atrasou? Miduni cherodir umad. E também temos dois verbos na mesma frase, então miduni fica no começo, né? Miduni, você sabe. Cheró, porque dir significa tarde. Umad, a gente viu esse verbo também na primeira aula, né? Umad é veio. Então, literalmente é, você sabe porque ele veio tarde, né? Dir umad. Tarde veio. Terceiro exemplo, nós sabemos que este assunto é importante. Midunin imozu moheme. Então, midunin, nós sabemos. Imozu, este assunto. Mozu. Mozu é assunto. Mohem é importante. Moheme é importante, né? Aqui o verbo é vem no final do Moheme também, né? Como a gente viu na primeira aula. Vocês não sabem qual é a resposta? Nemidunin javob tie. Então, nemidunin, vocês não sabem. Javob, resposta. Ti é qual é. Então, quando a gente usa o pronome interrogativo, né, no meio da frase, em português, no persa, ele vai para o final da frase, né? Porque tem o verbo é, né? Qual é? Ti é. Então, vamos para o próximo verbo, que é ler. Infinitivo é rondan. Rondan. Mais um verbo com aquela letrinha ré no começo, né? Muitos aqui têm um pouco de dificuldade para ler. Mas com treino a gente consegue, né? Então, a conjugação tem a raiz do passado, que é rond, mais o sufixo pessoal, no passado simples. Eu li, rondam, no coloquial fica rundam. O ron vira run. Você leu, rondi ou
Hundi. Ele ou ela leu Hund ou Hund. Nós lemos Hondim ou Hundim. Vocês leram Hondid ou Hundim. Eles ou elas leram Hondand ou Hundan. No passado negativo, eu acrescento o prefixo na antes da raiz Hond. Então, eu não li na Hondan ou na Hundan. Você não leu na Hondi ou na Hundi. Ele ou ela não leu na Hond ou na Hund. Nós não lemos na Hondim ou na Hundim. Vocês não leram na Hondit ou na Hundim. Eles ou elas não leram na Hondan ou na Hundan. No presente simples, a raiz de Hondan também é regular, né? Eu só tiro o D do Hond e obtenho Hon. E acrescento o prefixo mi antes da raiz Hon. Eu leio mi Honam ou mi Honam. Você lê mi Honi ou mi Huni. Ele ou ela lê mi Honad ou mi Honé. Nós lemos mi Honim ou mi Honim. Vocês leem mi Honib ou mi Honim. Eles ou elas leem mi Honand ou mi Hunan. Negativo, acrescento o prefixo nemi antes da raiz hon. Então, eu não leio nemi honam ou nemi hunan. Você não lê nemi honi ou nemi huni. Ele ou ela não lê nemi honad ou nemi huné. Nós não lemos nemi honim ou nemi hunim. Vocês não leem nemi honid ou nemi hunim. Eles ou elas não leem nemi honad ou nemi hunan. Eu peço para vocês que esses verbos cansam minha garganta. Tem muito ré, né? Para nós brasileiros, falar de português não é fácil sempre, né? Mas a gente acostuma. Então vamos ver os exemplos com o verbo rondan no passado simples. Eu li o livro Ketob ro Hondan. Ketob é livro, né? A gente já viu esse exemplo em várias aulas. Ro, nós sabemos de qual livro estamos falando, né? Indica o objeto direto. Ketob ro Hondan, eu li. Você leu a história? Doston ro hondi. Doston significa história, né? História de conto, história de alguma pessoa, né? Doston, ro, sabemos qual é a história, objeto direto. Hundi, você leu. Nós não lemos a revista. Majale ro na hundim. Majale é revista, né? Majale. Majale ro, nós sabemos qual é a revista. Na hundim. Não, nós não lemos. Eles leram o jornal. Os nomero hundan. Os nomes significa jornal. Ro é o jornal, determinado jornal, né? Hundan. Eles leram. Então, vamos ver os exemplos no presente simples. Eu estudo
a língua persa. Zabune porsi ro mihunan. Zabun é o modo coloquial de zabon, né? Que significa língua ou idioma. Então, Zabune porsi, a língua persa. Ro, marca objeto direto. Mihunam, eu estudo. Você não lê as cartas? Nome horo nemihuni. Nome é carta, nome ho é cartas, no plural. Ro, marca objeto direto, as cartas. Nemihuni, você não lê? Nós lemos os livros da escola. Ketaboye madrese mihunim. Ketaba é o mesmo que ketab ha, né? Plural de livros. Ketaboye madrese, livros da escola. Mihunim, nós lemos. Vocês recitam poesia persa? Shere Farsi Mihunim. Vocês recitam poesia persa? Shere Farsi Mihunim. Aqui a gente vê que o verbo rondana é usado com o sentido de estudar, recitar, né? Ele tem vários significados, né? Pode ser ler, estudar, recitar, às vezes até cantar, né? Mas aqui a gente colocou vários exemplos diferentes, né? Vocês recitam poesia persa. Sher Farsi Mihunim. Sher é poesia. Sher Farsi, poesia persa. Mihunim, vocês recitam ou vocês leem, né? No sentido de ler, falando. Então, vamos para o nosso próximo verbo. Escrever. Então, o verbo escrever no infinitivo é neveshtan. Neveshtan. Esse é outro verbo comprido, né? Neveshtan. Vamos ver a conjugação dele. No passado simples, eu obtenho a raiz nevest e acrescento o sufixo pessoal. Eu escrevi nevestam. Você escreveu nevesti. Ele ou ela escreveu nevest. Nós escrevemos nevestim. Vocês escreveram nevestid. Ou nevestim no modo coloquial. Eles ou elas escreveram nevestant ou nevestan. Passado simples negativo, eu acrescento o na antes da raiz nevest. Então, tenho na nevestan. Eu não escrevi na nevestan. Você não escreveu na nevesti. Ele ou ela não escreveu na nevest. Nós não escrevemos na nevestim. Vocês não escreveram na nevestid ou na nevestim no coloquial. Eles ou elas não escreveram na nevestad ou na nevestan. No presente simples, a raiz de nevestan é irregular um pouco, né? Ela vira nevis. Nevest vira nevis. Então, eu coloco o prefixo mi para indicar o presente antes da raiz nevis e conjugo com os sufixos. Eu escrevo mi nevisam. Você escreve mi nevisi. Ele ou ela escreve mi nevisad ou mi nevise no modo coloquial. Nós escrevemos mi nevisim. Vocês escrevem mi nevisand ou mi nevisid ou mi nevisim. Eles ou elas escrevem mi nevisand ou mi nevisan.
Presente simples negativo, eu acrescento o nemi antes do nevis, né? Então, aqui prestem bastante atenção, né? Porque tem muito N, né? Eu não escrevo nemi nevisam. Você não escreve nemi nevisi. Ele ou ela não escreve nemi nevisat ou nemi nevise. Nós não escrevemos nemi nevisim. Vocês não escrevem nemi nevisit ou nemi nevisim. Eles ou elas não escrevem nemi nevisad ou nemi nevisad. Então, vamos para os exemplos de frases com esse verbo nevistar. No passado simples, eu escrevi no meu caderno. Tu daftaram nevistar. Então, a gente viu na aula passada esse tu também significa no, né? No ou na, né? Preposição. Tu daftar é caderno. Daftaram, meu caderno. Nevestam, eu escrevi. Você escreveu um livro? Ye kitab nevesti. Ye é um artigo indefinido, né? Kitab, livro. Nevesti, você escreveu. Nós não escrevemos nada. Chizi na nevestim. Chizi é alguma coisa. Na nevestim, nós não escrevemos. Eles escreveram várias cartas. Chantonome nevestan. Chant, to significa várias ou muito, várias, né? Várias coisas. Chant, to. Nome é carta. Depois do chant, to, a gente sempre coloca o substantivo no singular, né? Chant, to, nome. Várias cartas. Nevestan. Eles escreveram. Exemplos no presente simples. Eu escrevo um e-mail. Ye e-mail mi nevisan. Ye e-mail, um e-mail. Mi nevisan, eu escrevo. Observem a pronúncia da palavra e-mail em persa. E-mail, com L destacado, né? Ela escreve muito bem. Heili hub mi nevise. Heili, muito. Hub, bem. Mi nevise, ela escreve ou ele escreve. Por que vocês não escrevem um livro? Chera ketabi ne mi nevisim. Chera, por quê? Ketabi, um livro. Ne mi nevisim, vocês não escrevem. Eles escrevem uma mensagem importante. Payome mohemi mi nevisan. Payom significa mensagem. Payome mohem, mensagem importante. Payome mohemi, uma mensagem importante. Mi nevisan, eles escrevem. Então, o próximo verbo, que é o penúltimo da nossa lista, é bater, ou zadan, infinitivo. Zadan, esse é acho que é o verbo mais curtinho que tem, né? Bater também tem vários significados, zadan, né? Ele tem vários significados, ele é um verbo-chave, que a gente vai ver, que ele é utilizado em muitos contextos diferentes também. Então, vamos ver a conjugação do verbo zadan.
No passado simples, eu obtenho a raiz zad e conjugo com os sufixos. Eu bati, zadam. Você bateu, zadir. Ele ou ela bateu, zad. Nós batemos, zadim. Vocês bateram, zadid ou zadim, no coloquial. Eles ou elas bateram, zadad ou zadan. Passado simples negativo, eu acrescento nar antes da raiz zat. Eu não bati, nazadam. Você não bateu, nazadi. Ele ou ela não bateu, nazad. Nós não batemos, nazadim. Vocês não bateram, nazadid ou nazadim. Eles ou elas não bateram, nazadad ou nazadan. Presente simples, a raiz é zan. Zad vira zan, né? O D vira N. Então, eu acrescento o prefixo mi, indicando o presente, antes da raiz zan, mais os sufixos. Então, eu bato, mizanam. Você bate, mizani. Ele ou ela bate, mizanat ou mizane. Nós batemos, mizanim. Vocês batem, mizanid ou mizanim. Eles ou elas batem, mizanad ou mizanan. Negativo, acrescento nemi antes da raiz zan. Eu não bato, nemizanan. Você não bate, nemizani. Ele ou ela não bate, nemizanad, nemizane. Nós não batemos, nemizanim. Vocês não batem, nemizanid ou nemizanim. Eles ou elas não batem, nemizanad ou nemizanan. Então, esses são os verbos mais fáceis, mais simples que tem, né, de falar. Então, vamos ver as frases aqui. Tem vários sentidos diferentes, né, que a gente vai ver. Às vezes o verbo zadar vai significar bater, às vezes vai significar tocar, no sentido de tocar um instrumento, né, tocar um objeto. Mas ele tem vários outros sentidos também, né, que aqui a gente vai evitar as construções muito complicadas. Então, eu bati meu braço na mesa. Dastamo bemiz zadam. Então, dastam, a palavra dastam no coloquial, dast pode ser mão ou braço, né, no coloquial. Tem palavra para braço também, bozu, mas no coloquial se usa dast também para braço, né. Então, dastamo, o meu braço, bemis, na mesa, zadam, eu bati. Aqui o B significa o para, né? Mas aqui eu bati meu braço para a mesa. Né? Seria mais ou menos assim a construção do verbo. Ou pela mesa, né? Você não tocou a campainha? Zangedar nazadi. Então, zang e dar significa campainha, né? A palavra dar é porta. Zangedar seria como um alarme de porta, né? Zangedar, campainha. Nazadi, você não tocou. Aqui significa, então, tocar no sentido de apertar a campainha, né? Nós batemos a porta. Dar, ro, zadim. Dar é porta. Ro indica o objeto direto, porta. Zadim, nós batemos. Aqui no sentido de bater para fechar, né? Eles tocaram piano no concerto. Tu concert
piano zadan. Então, no concerto, né? A palavra concerto vem do francês, né? Piano também, piano, zadan, eles tocaram. Aqui também, zadan vem no sentido de tocar, mas que você bate nas teclas do piano para tocar, né? A gente fala tocar violão, tocar guitarra, também usa o verbo zadan. Mas se for um instrumento de sopro, né, como flauta, aí tem outra palavra, né, que descreve. Então, dois exemplos no presente simples. Eu toco a campainha. Zangedar mizanam. Então, zangedar, a gente já viu aí, né, campainha. Mizanam, eu toco. Você toca violino? Violon mizani. Então, violon é violino em persa, né? Acho que vem do francês também, né? Violon não é violão, tá? É violino mesmo. Violão é outra palavra, né? Guitar acoustic. Violino, mizani. Você toca? Vocês não batem na porta? Bedar de mizanim? Então aqui, bedar significa para a porta, né? Você dá a batida para a porta, no sentido de tocar, né? Toque, toque, toque. Bedar, na porta. Nem mizanim, vocês não batem? Eles bateram no portão. Bedar vozé, mizanan. Então aqui é a mesma coisa, né? Bedar, dar vozé significa portão, né? Uma porta maior. Mizanan, eles bateram. Então já vamos direto para o último verbo de hoje, que é tornar-se, shodan. Esse verbo, ele é bem diferente, né? Ele é um verbo-chave. Ele significa também muitas coisas diferentes, né? A gente vai ver depois dos exemplos. Tornar-se, vir a ser, ficar, no sentido de... Não no sentido de permanecer, né? Mas ficar no sentido de transformar em alguma coisa. Então, vamos ver aqui a conjugação dele como tornar-se, né? Que é mais fácil a gente entender. Então, a raiz do passado de shodan é shod. É bem fácil também, né? Mas o sufixo pessoal. Eu me tornei shodan. Você se tornou shodim. Ele ou ela se tornou shod. Nós nos tornamos shodim. Vocês se tornaram shodid ou shodim no coloquial. Eles ou elas se tornaram shodand ou shodan. Aqui, né, eu não posso simplesmente falar eu tornei, né, que aí seria outro verbo. Então, aqui é tornar-se no sentido de transformar-se, né? Não tornar no sentido de você mudar alguma coisa externa, né? Então, no passado negativo, eu acrescento na. Eu não me tornei, na shodam. Você não se tornou, na shodi. Ele ou ela não se tornou, na shod. Nós não nos tornamos, na shodim. Vocês não se tornaram, na shodid. Vocês não se tornaram, na shodid ou na shodim. Eles ou elas não se tornaram, na shodad ou na shodan. Então, vamos ver aqui presente simples, aí também irregular. Então, a raiz do presente de shodan é shav. É bem diferente, né? Shodan vira, o shod vira shav. Então, acrescento o prefixo mi antes da raiz shav e conjugo com o sufixo. Eu me torno mishavam.
mas no coloquial vira misham, né? Eu não preciso colocar o av, eu coloco a letra shin, né? Essa é a som do SH, direto antes do sufixo, né? Então fica mishavan, fica misham, que é bem mais fácil, né, para falar. Então, eu me torno mishavan ou misham. Você se torna mishavi ou mishi. Ele ou ela se torna mishavad ou mishe. Nós não tornamos mishavim ou mishim. Vocês se tornam mishavit ou mishim. Eles ou elas se tornam mishavad ou mishan. Negativo, eu acrescento nemi antes do raiz shav. Eu não me torno nemishavan ou nemisham no coloquial. Você não se torna nemishavi ou nemishi. Ele ou ela não se torna nemishavad ou nemishe. Nós não nos tornamos nemishavim ou nemishim. Vocês não se tornam nemishavit ou nemishim. Eles ou elas não se tornam nemishavad ou nemishan. Então, vamos ver agora os exemplos das frases com aqueles sentidos, né, diferentes. Aqui eu vou traduzir sempre como fiquei, ficou, mas aqui não é no sentido de ficar, porque tem outro verbo para ficar no sentido de permanecer, né? O verbo mondane, que a gente não vai ver aqui nessa série. Então, aqui é o verbo tornar-se, né? Mas é mais fácil a gente falar assim, né? Eu fiquei feliz, em vez de eu me tornei feliz. Então, eu fiquei feliz, roshol shodam. Roshol, a gente já viu essa palavra várias vezes, feliz. Shodam, eu fiquei. Né? Ela ficou muito bonita. Heili zibó shod. Então, Heili, muito. Zibó, bonito, bonita. Shod, ela ficou. Nós ficamos cheios com a comida. Arkazó sir shodim. Essa frase é muito útil, né? Quando você tá numa casa iraniana, eles te dão muita comida. Então, é útil você falar assim, sir shodam, né? Estou cheio, fiquei cheio. Que aí eles param de te oferecer comida. Uma forma educada de falar, né? Sir shodam, eu fiquei cheio. Então, as gazó é da comida, ou de comida, sir, cheio, shodim, nós ficamos. Vocês não ficaram cansados? Raste na shodim, então raste, cansado, na shodim, vocês não ficaram. Vamos ver no presente simples, esses verbos. Eu fico cansado. Raste mishá. Raste, a gente já viu, cansado, cansada. Misham, eu fico. É bem útil essa frase também, né? Eu fico cansado do trabalho, poderia ser askor raste misham. Fico cansado de estudar. As Hondan raste misham. Por aí vai. Então, segundo exemplo. Ele não fica feliz? Roshol nemishe. Roshol, feliz. Nemishe, ele não fica. É a negativa aqui. Mishe, nemishe. Nós ficamos mais fortes a cada dia. Haruz gavitar mishim. Haruz é todos os dias, né? Mas pode ser traduzido como cada dia. Gavitar. Gavi significa forte. Gavitar, mais forte.
Mishim, nós ficamos. Vocês ficaram famosos? Maruf Mishim. Maruf significa famoso, famosa. Mishim, vocês ficaram. Encerrando aqui a parte das conjugações. Esse foi o nosso último verbo da série. Então, vamos agora praticar um pouco de exercícios. Perguntas alternativas para vocês treinarem. Aqui eu não vou colocar tradução nas perguntas, né? Vamos ver se vocês conseguem. Quem já sabe ler em persa, quem não sabe pode tentar só ouvir, tentar chutar, deduzir, inferir. Vamos tentar, né? Então, escolha a tradução correta das frases para o persa. A frase 1. Eu soube a resposta. Alternativa A. Javobro Hundan. Alternativa B. Javobro Nevestam. Alternativa C. Javobro Dunestam. Tentem se lembrar qual é o verbo que nós vimos, esse exemplo. O verbo correto. A resposta correta é a letra C. Javob, a resposta. Dunestam, eu soube. A alternativa A seria Javobro Hundam. Eu li a resposta. A alternativa B seria Javobro Nevestam. Eu escrevi a resposta. Segunda frase, nós lemos os livros da escola. Qual que é a tradução correta? Alternativa A, Ketaboye Madresero Michonim. Alternativa B, Nomehoye Madresero Minevisim. Alternativa C, Majalehoye Madresero Miharim. Então, são frases grandes aí, né? Variadas. Mas só uma delas a gente viu hoje nos exemplos. Resposta correta é a letra A. Ketobo Yemadrese, os livros da escola. Ro Mihunim, nós lemos. A alternativa B seria Nome Hoyemadrese Ro Minevisim. Nós escrevemos as cartas da escola. Na alternativa C, Majale Hoyemadrese Ro Miharim. Nós compramos as revistas da escola. Esse verbo miharim a gente viu na aula anterior, né? Comprar. Compramos. Terceira frase. Você escreveu um livro? Alternativa A. Yeketob Hondi. Alternativa B. Yeketob Nevesti. Alternativa C. Yeketob Ovordi. Então, basta lembrar o verbo correto, que é a alternativa B, né? Yeketob, um livro. Nevesti, você escreveu. Na letra A seria Yeketob Hundi, você leu um livro. Na alternativa C, Yeketob Ovordi. Ovordi, né? Você trouxe um livro. Então, esse verbo ovordi a gente viu também na aula passada. Ovordar, né? Trazer. Pergunta 4. Vocês não batem na porta? Alternativa A. Ketobi nemi nevisim. Alternativa B.
خوشحال نمیشی. Alternativa C. به در نمیزنی. Então, aqui tem várias frases diferentes, né? Só uma delas que é a correta. Então, a alternativa correta é a letra C. Bedar, na porta, nemizanin. Vocês não batem. Alternativa A seria Kitobi neminevisin. Você não escreve, na verdade, vocês, né, no plural. Vocês não escrevem um livro. Poderia ser você também no modo formal, né? Não está incorreto assim. Também. E na letra B, Roshhol Nemishi, você não fica feliz? Exercício 2. Aqui nós vamos completar a frase com o verbo correto. Então, temos aqui a frase com uma lacuna, depois a gente vai ver a tradução. Então, a frase 1 é espaço, injavob, doroste. Qual que é o verbo correto que completa essa frase? Mihunam, midunam ou mizanam. Então, tentem pensar no sentido da frase. E aí, nesses exemplos que a gente viu, a resposta correta é a letra B. Midunan injavob doroste. Eu sei que essa é a resposta correta. Resposta certa, né? Javob doroste. Então, midunan significa eu sei. Na letra A, mihunam, faltou um M aí, eu leio, mihunam. Na letra C, mizanam, eu bato. Questão 2, a frase é que toboy emagrecer o espaço. Então, essa frase a gente já viu no exercício anterior. Tentem lembrar dela. Alternativa A, mi horim. Alternativa B, mi hunim. Alternativa C, mi tunim. Qual que é o verbo correto? Resposta correta é a letra B. Que toboy emagrecer o mi hunim. Nós lemos os livros da escola. Mi hunim significa nós lemos. Nós lemos no presente, né? Estamos lendo agora. Então, alternativa A, mi horim, é nós comemos. Alternativa C, mi tunim, nós podemos. Pergunta 3, a última pergunta. A frase é Roshhol, espaço, interrogação. Qual é o verbo? Alternativa A, nemishi. Alternativa B, nemidi. Alternativa C, nemiri. Então, todos no negativo, né? Mas só um, que é o verbo que a gente usou na aula de hoje. Resposta correta é a letra A. Roshhol nemishi, você não fica feliz? Então, nemishi significa você não fica, você não se torna. Alternativa B, nemidi, você não dá. Alternativa C, nemiri, você não vai. Muito bem, espero que vocês tenham acertado. Né? Eu sempre peço para vocês colocarem aí nos comentários quantas respostas vocês acertaram, né? Para a gente sentir, né, como é que está a aprendizagem de vocês, se vocês estão assistindo as outras aulas.
Então, agora, para encerrar, a gente vai ter mais uma parte um pouco mais teórica, só para a gente avançar um pouquinho nessa parte dos verbos, né? A gente vai ver um pequeno apêndice, né? Um apêndice com outras formas verbais. Então, vamos ver o passado contínuo. A gente viu o passado simples, né? Que é usado para ações que foram concluídas no passado, né? O passado contínuo, ele expressa ações contínuas que ocorreram no passado, né? Ações ou hábitos, né? Que as pessoas, você fazia de forma constante no passado. Então, para conjugar os verbos no passado contínuo, utilizamos o prefixo mi do presente antes da raiz do passado. Olha esse detalhe. O prefixo do presente antes da raiz do passado e o sufixo pessoal após a raiz do verbo. Vamos ver aqui exemplos. O verbo kardar, fazer. Vamos conjugar no passado contínuo, né? Então, eu coloco o prefixo mi, a raiz do passado, kard. Eu não coloco a raiz do presente, né? Kon. Eu coloco a raiz do passado, kard. E o sufixo. Então, quando eu falo, no passado seria eu fiz, né? No passado simples. No passado contínuo é eu fazia, né? Eu costumava fazer antes. Então, eu fazia, mi kardam. Você fazia, mi kardi. Ele ou ela fazia, mi kard. Nós fazíamos, mi kardim. Vocês faziam, mi kardid ou mi kardim. Eles ou elas faziam, mi kardad ou mi kardan, no coloquial. Então, essa conjugação a gente não vai se aprofundar muito nela, né? A gente só está vendo aqui para a gente ter uma noção, né, do que também é usado. Então, eu posso usar esse modelo para todos os outros verbos do passado, né? Por exemplo, se eu falasse assim, eu ia, miraftam, eu comia, mihordam, que mais? Eu lia, mihondam. Eu sempre acrescento a raiz, o mi, raiz do passado, e os sufixos. Então, vamos ver aqui sobre o futuro. Esse tempo verbal, futuro, expressa que vai acontecer, né? Então, a gente usa o prefixo ro. Esse ro é simplesmente a raiz do presente do verbo querer, né? Do rostar. Então, mi ro ham, eu quero. Esse ro, então, é a raiz do presente de querer. Então, eu coloco ro, o sufixo pessoal, seguido da raiz do verbo no passado, que está sendo conjugado. É um pouco complicado, né? A gente vai ver só os exemplos, mas aqui nessa notinha. No persa coloquial, não, raramente se usa esse tempo, né? Por isso que a gente não entrou nele. No modo coloquial, se usa o presente simples também para falar do futuro, né? Que nem já ver aqui os exemplos, né? A conjugação. No futuro, o verbo kardar. Então, eu coloco o sufixo ro, o prefixo ro, com o sufixo pessoal, e a raiz do passado do verbo que está sendo conjugado. Então, parece meio confuso, né? Eu tenho a raiz do passado no futuro, e o sufixo do presente, né? Então, não se preocupem que a gente não vai usar esse verbo no persa falado, né? A gente vai usar só no persa escrito. Então, eu farei ro, ham, kard, né? O prefixo ro, né? O sufixo am, do eu, e o kard é a raiz do passado de fazer.
Então, eu farei, خواهم کرد. Você fará, خواهی کرد. Ele ou ela fará, خواهد کرد. Nós faremos, خواهیم کرد. Vocês farão, خواهید کرد. Eles ou elas farão, خواهند کرد. Mas para simplificar a nossa vida, a gente pode, em vez de falar eu farei, خواهند کرد, posso simplesmente falar assim, amanhã eu faço. فردا میکنم. Eu posso usar o presente simples, né? Isso somente no modo coloquial, né? Essa é a dica de ouro aí para vocês. Então vamos ver o imperativo, que é usado para dar ordens, fazer pedidos, dar conselhos ou instruções. O imperativo ele não tem conjugações. Ele só se aplica somente à segunda pessoa do singular, né, você, ou do plural, vocês. Então, para expressar o imperativo no singular, utilizamos o prefixo be, ou, às vezes, bo, antes da raiz do presente do verbo. E no plural, no singular, eu coloco só o prefixo be, né? E no plural, eu acrescento o sufixo pessoal da segunda pessoa, né? Então, vamos ver aqui os exemplos. O infinitivo ler, hondan. Eu falar assim, leia. Behon. Acrescento o sufixo be, behon. E a raiz hon do presente, né? Behon. No coloquial fica behun. Se eu falar para mais de uma pessoa, vocês, né? Leiam behonid ou behunin, no modo coloquial. Então, leia, behon, leiam, behonid, ou behun, behunin. Vamos ver outro verbo aqui, comer, kordan. Quando eu falo no singular, né, para uma pessoa só, coma, bohor. Aqui o prefixo é bo, porque combina mais, né, com a letra da raiz, né, tem essas regrinhas aí. Posso falar berror? Posso, né, mas não é comum falar assim, berror, fica muito formal, né. Bohor, bohor, coma. E no plural, comam, né, tem mais de uma pessoa, eu falo comam, bohorid, bohorid, ou bohorin, no informal, né? Bohorin. Então, esse é o imperativo, é uma pincelada aqui. Se a gente usar outros verbos, tem alguns que são um pouco mais irregulares, tipo. Mas a gente não vai se aprofundar muito nessa aula, né? Quem sabe a gente faz uma segunda jornada, mas aqui a gente só está introduzindo. E o negativo, o imperativo negativo, ele é diferente, né? Em vez do prefixo be ou bo, eu coloco na, para indicar o não, né? Então, não leia, nahon, ou nahun. Não leiam, nahonit ou nahunin. Aí o segundo exemplo, não coma, nahor. Não comam, nahorid ou nahorin. Né? Então, muito simples essa construção, né, do imperativo. Então, para fechar aqui, a gente vai ver verbos compostos. A gente só tem uma noção básica, né? Então, os verbos compostos, eles são formados por uma parte não verbal. Geralmente são duas palavras que formam o verbo composto, né? Então, a parte que não é verbo, como um substantivo, um adjetivo ou uma preposição, e ele é seguido de um outro verbo simples. Vamos ver exemplos aqui. A maioria dos verbos compostos é formada usando verbos
outros verbos, né, que a gente viu nessa aula. O verbo kardam é o mais usado de todos, né? Então, você vê a grande maioria dos verbos compostos é formado com outra palavra mais kardam, né? Então, vamos ver aqui exemplos. Ajudar, komak, kardam. Komak, kardam. Então, ajudar, komak, kardam literalmente significa fazer ajuda, né? Komak, ajuda, kardam, fazer. O verbo falar, sorbat, kardam. Sorbat, kardam. Sorbat significa conversa e kardam, fazer. Fazer conversa. O verbo pensar, fikr, kardam. Fikr, kardam. Então, fikr significa pensamento. Kardam, fazer. Literalmente, fazer pensamento. Então, isso aqui, existem mais de 100 verbos, né, com kardam inversa, né, que na nossa tabela a gente vai ver vários, né, a nossa tabela que vocês vão receber de material bônus. Outros exemplos de combinações comuns nos verbos compostos são formadas pelos seguintes verbos, que a gente viu também, né? Zadan, bater. Então, aqui um exemplo. Tocar. Tocar no sentido de encostar, né? Dast, zadan. Então, dast é mão. Zadan, bater. Dast, zadan, literalmente é bater a mão. Gereftan, né, outros verbos formados com gereftan, que significa pegar. Então, o verbo aprender é yod gereftan. Então, yod significa memória, gereftan, pegar. Então, aprender é pegar memória. Yod gereftan é pegar memória. Outros exemplos com dostan. O verbo dostan é ter, né? A gente já viu primeiras aulas. Então, o verbo gostar ou amar é dust dostan. Dust dostan. Então, dust significa amigo. Dostan é ter. Então, dust dostan literalmente significa ter amigo. Né? Então, quando você ama alguém em persa, você tem que ser amigo primeiro, né? Você gosta de alguma coisa, você é amigo dessa coisa. O verbo raftan, ir. Então, o verbo caminhar é formado por roh, raftan. Então, roh significa caminho, estrada, e raftan, ir. Então, literalmente é ir caminho, né? Roh, raftan, caminhar. E o último exemplo aqui com shodan, tornar-se. Aqui eu tenho o exemplo do verbo levantar-se, né? Boland shodan. Boland shodan. Boland significa longo ou alto, né? Comprido. Boland, shodan, tornar-se. Então, quando você levanta, você fica comprido, né? Torna-se longo. Boland shodan. Então, como é que eu conjugo esses verbos compostos? Simplesmente eu mudo, eu sigo o mesmo modelo dos outros verbos, né? A única coisa que muda é a segunda palavra, né? Que é a parte verbal. Então, vamos ver aqui o exemplo. O verbo falar, no passado simples, eu falei, sorbat, kardam. Você falou, sorbat, kardi. Então, a única coisa que mudou aqui foi o verbo, né? A segunda palavra que compõe esse verbo. E no presente ficaria assim: eu falo, sorbat, mikonam. Você fala,
sorbat, mikoni. Então, a mesma coisa, né? A única coisa que muda é a conjugação da parte verbal. Então, essa regra é válida para todos os outros verbos, né? Então, se tivesse assim, verbo amar, né? Eu amei, dos gostar, você amou, dos dosti, eu amo, dos doram, você ama, dos dori. Né? Esse é um exemplo bem conhecido. E eu acho que aqui a gente encerra, né, a nossa aula de hoje. Apenas passando para lembrar vocês, né, que vai ter esse bônus. No final de semana eu estou terminando ele ainda, né, por isso que eu ainda não mandei para ninguém. Também eu não quis mandar agora, né, para vocês não ficarem muito ansiosos, fazer tanto de verbos. São 100 verbos. Essa é uma tabela interativa que vocês vão receber, com 100 verbos. E clicando, você abre aqui. Você clica na lista dos verbos, você abre essas conjugações que a gente viu: presente simples, passado simples e presente passado contínuo, né? Vou ver direitinho como é que eu coloquei lá. Então, aqui vocês vão entender melhor, né, como que são conjugados esses verbos, tem um modo coloquial, e vai facilitar muito o estudo de vocês, né? 100 verbos é bastante verbo, né? Normalmente acho que a gente não chega a usar tudo isso, né? Então, nós vamos finalizar essa série nesta sexta-feira, às 20h30, com a nossa aula ao vivo. Eu espero por vocês, com muito carinho. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessas 4 aulas gravadas. Mandem suas perguntas, que eu vou responder todas na nossa aula ao vivo, nesta sexta-feira. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigada a todos que assistiram, ou que vão assistir a gravação. Então, Belmídia de Dor, espero ver vocês. Roda Fez. Tchau, tchau.